Olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de história. Hoje vamos falar sobre o poder dos senhores de engenho, o comércio de escravos em Pernambuco e o funcionamento da economia atlântica escravista. Comigo estão meus amigos Gislaine Costa, Oi, Júlio Nascimento oi, e povo. Maria Vitória. Meu nome é Jaqueline Lira Olá. e vamos começar pela nossa viagem pelo Brasil colonial. O nosso primeiro bloco traz aí quem eram os senhores de engenho. E para começar, eu gostaria de perguntar a vocês quem eram os senhores de engenho e por que eles eram tão poderosos. Bem, Schwartz, em seu livro Segredos Internos, nos mostra que os senhores de engenho eram a elite máxima da sociedade colonial. Eles eram os donos das terras, dos engenhos, dos escravizados e controlavam a produção de açúcar, principal riqueza da época. Tinham poder econômico, político e até mesmo religioso, pois influenciavam decisões nas câmaras municipais e na igreja. Eram vistos também como donos dos homens e da cana, pois sua autoridade incluía o controle total sobre a vida dos escravizados. Já neste momento, gostaria também de ressaltar que, mesmo Pernambuco, até os dias atuais, sendo um dos maiores produtores de cana-de-açúcar, o açúcar que é produzido aqui na região, comparado com regiões que não produzem a cana-de-açúcar e, consequentemente, o produto final, que é o açúcar, tem um valor médio bem parecido. E que, na verdade, o lógico seria que o valor do açúcar que fosse produzido aqui fosse muito mais barato, coisa que não acontece. Ok, então, Júlio, você poderia me dizer qual era a relação desses senhores de escravos no dia a dia no engenho? Bom, Jaqueline, olha, era uma relação baseada em exploração, né? Medo, violência. Schwarzer explica que o trabalho era muito pesado. O tempo de vida dos escravizados era curto, com uma expectativa de vida de até 34 anos para um adulto, né? E havia punições físicas constantes para manter a disciplina. Os senhores de engenho viam os escravizados como propriedade mesmo, não como pessoas, e isso estruturava toda a dinâmica social dos engenhos. Podemos fazer um paralelo com a política do pão e circo, nesse caso, onde pequenos agrados eram fornecidos aos filhos dos escravizados como uma comida ou um item, e isso fazia parecer com que houvesse uma pequena recompensa ou remuneração, mascarando a realidade dos escravizados na época. Vamos agora para o comércio de escravos em Pernambuco. Maria Vitória, quem eram esses comerciantes de escravos que Jorge Souza estuda no seu artigo? Bom, ele fala que eram os homens brancos que eram livres e eles eram ligados aos senhores de engenhos. Muitos já faziam parte da elite locais, né? E eles também atuavam no intermediário entre os traficantes africanos, comerciantes portugueses e compradores brasileiros mesmos. E ele também, e Souza também fala, ele mostra, na verdade, mostra, que eles não apenas compravam e vendiam escravos, mas também eles financiavam viagens, organizavam leilões e tinham influência muito grande na política. Pois assim, o comércio de pessoas era vital, né, para a economia açucareira. E também trabalhavam com outros produtos da fazenda, como a venda de carne de boi, o couro, que era usado que era manufaturado e era usado para as solas e outros produtos. Então, Gislaine, como funcionava essa logística deste comércio? Bem, no artigo de Caio Kobianchi e Carla Maria, está disponível na revista Mosaico, da PUC de Goiás,
ele explica que havia toda uma cadeia organizada, desde o financiamento dos navios negreiros, passando pela contratação de capitães e tripulação, até o transporte e a venda dos escravizados em mercados como Recife e Olinda. Esses comerciantes lucravam muito, pois cada pessoa escravizada era vendida por valores altíssimos. Além disso, o comércio de escravos estava ligado a outros negócios, como o açúcar e tabaco, fortalecendo ainda mais o grupo mercantil. Júlio, havia algum tipo de crise ou desafio enfrentado por esses comerciantes? Bom, sim, sim, sim. Jorge Souza, por exemplo, explica que havia períodos de crise de abastecimento de escravos devido a guerras na África, bloqueios navais e problemas climáticos, que interferia diretamente nesse tipo de comercialização, né? Nessas horas, os preços subiam muito e os comerciantes usavam estratégias como antecipar compras ou negociar diretamente com traficantes africanos para garantir assim o fluxo constante de mão de obra para os engenhos no Brasil. Agora vamos para o artigo de Schwartz sobre os mercadores e escravos da economia atlântica. Vitória, qual era o papel do tráfico de escravos nesse sistema econômico global? Bom, Schwartz explica que o tráfico era o eixo central, né, da economia atlântica e ele também ligava a África, a América e a Europa nesse ciclo econômico baseado na exploração, né? E também, por exemplo, o açúcar produzido no Brasil era vendido na Europa e o dinheiro financiava mais viagens para traficar mais pessoas. E assim o sistema se mantinha. Sem o tráfico de escravo, a economia colonial não existiria. Gislaine, quais eram os aspectos sociais e culturais desse sistema segundo Schwartz? Bem, o impacto foi enorme. Primeiro, que ele destruiu milhões de vidas africanas, rompendo famílias e comunidades. Segundo, que criou um racismo estrutural, o que justifica a escravização de pessoas, o que justificava a escravização de pessoas negras, algo que continuou mesmo após a abolição. E terceiro, que gerou uma sociedade extremamente desigual, concentrando riqueza na mão de poucos e marginalizando a maioria negra. E agora, para finalizarmos, quero que cada um de vocês diga qual a principal reflexão que esses textos deixam para entendermos o Brasil de hoje. Bom, para mim, é perceber que o poder e a riqueza no Brasil vieram de um sistema baseado na violência contra pessoas negras. E isso explica muitas desigualdades que ainda existem no nosso país. Assim, eu já penso como o tráfico atlântico foi uma tragédia, tipo, imensa, né, humana. E também, também tinha uma base econômica, peraí, e também uma base econômica do mundo moderno. E também, assim, precisamos reconhecer esse passado, né? Já eu reflito como os senhores de engenho não eram apenas fazendeiros, mas verdadeiros senhores de vida e morte dos seus escravizados. E esta herança de autoritarismo persiste na sociedade brasileira até hoje. E, querendo ou não, nós temos exemplos de, não senhores de escravos, mas de empresários, ou pessoas que detêm o poder que indiretamente promovem a vida ou a morte de pessoas. Ok, gente, chegando aqui ao final, obrigada a todos por essa conversa tão importante. Esse foi o nosso podcast sobre os senhores de engenho, comércio de escravos em Pernambuco e a economia atlântica escravista. Esperamos que essa reflexão ajude vocês a entender melhor o nosso passado e pensar em um futuro mais justo. Até o próximo episódio.
Tchau! Tchau, tchau.